Oiê, graça e paz. Que o Senhor Jesus nos abençoe mais esse tempo com a palavra. São uns momentos que o Senhor tem permitido que a gente fale sobre a sua palavra, que é vida. A palavra de Deus é vida. Se começa a ler a palavra de Deus, sabe, a carne não quer não, mas é um hábito, leitura é um hábito, né? E é bom ler a palavra de Deus, mas é bom ler também outros livros. Se você tiver a oportunidade de ter livros e ler os livros, né? Porque às vezes a pessoa tem até livro em casa, mas não lê, né? O que é legal é você ter os livros e ler. Muito bom, tá? Cria hábito, lê sem vontade, lê sem querer. Às vezes você tá lendo e não entende nada. Continua. O que for para você entender, você vai entender. E o que não for para entender, não. Mas você não deve desistir, tá? Leia em voz alta. Acha um lugar aí na sua casa que você não vai incomodar ninguém. Começa a ler em voz alta, ou ouça a sua voz lendo. Pede para Deus, Ele vai te orientar qual livro que tem aí que é para você ler, certo? Se for a Bíblia deve ser assim, né? Sem questionamento, tem que ser todo dia. A Bíblia você tem que ler todo dia. É um alimento, é o nosso alimento, então você não pode deixar de ler. Agora, outros livros, né? É importante você ler, né? Eu gosto de ler livros, leio bastante livro, né? E a revista da escola dominical também é bom ler, né? Tem gente que só lê a revista lá na igreja na hora da escola dominical. Pessoal, eu sou a Luzia, tá? Você tá no canal Luzia Telestai. Por que Deus expulsou Adão e sua esposa do jardim depois que desobedeceram? Você já tinha pensado nisso? Por que ele expulsou do jardim? Ele não fez o jardim para Adão e Eva? Não era tudo aquilo para eles? E aí ele falou assim, ó, cresça, multiplique, fique à vontade, come tudo que você quiser aqui, ó. Tudo isso aqui é seu, né? Mas por que ele tirou eles de lá, então? Só porque eles comeram da fruto daquela árvore que não podia? Aquela árvore lá era do conhecimento do bem e do mal, não podia comer. Não era para comer. Ali era uma questão assim de obediência, eles tinham que obedecer, né? Aí a serpente veio, né? Foi o inimigo, o diabo lá invadiu o corpo da serpente e falou com a Eva, falou assim, ó, essa árvore aí, ó, você vai ficar igualzinho Deus. A Eva cresceu, olhou, opa, quero ficar igual. Aí deu o que deu, né? Aí Deus tirou, expulsou. Foi o pior dia da história da humanidade. O homem foi apartado de Deus radicalmente. Dia triste, né? Deus, ó, expulsou, tirou do jardim. Fora vocês dois. Fora a humanidade, sem chance. Então, por que Deus expulsou eles? Vamos ler por quê? Aqui, ó, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. O homem virou igual a Deus, eis que ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente? Vamos tirar ele daqui. Tá lá, ó. Gênesis 3, versículo 22. Lê. Você vai ver, foi por isso que Deus tirou, por amor. Porque já pensou o homem viver eternamente no pecado? Você tá aguentando viver esses dias aqui?
nessa terra? Não tá ruim? Tá ruim, não tá? Fala pra mim. Você tá gostando dessa vida aqui? Duvido. Você tá mesmo? Ó, o que dá pra gostar é assim, né? Quando a gente pensa em Deus, está com Deus e tem aquela visão de céu, aí sim, mas de outra forma a situação só tá piorando e vai piorar ainda. Vai piorar, né? Agora, nós cristãos, nós temos um alvo. O nosso alvo é caminho ao céu e devemos levar com a gente o maior número de pessoas ao conhecimento de Deus. A nossa alegria deve ser falar de Deus e com Deus e em Deus o tempo todo, porque a nossa pátria não é aqui não. Se a gente quiser ter essa pátria aqui, a gente tá, como diz a Bíblia, né, miserável. Ô miserável, é porque a terra já era, né? Já está, assim, contaminada. Um mundo tão bonito, a gente vê tanta coisa bonita, mas contaminado. E não vai melhorar, não vai. A tendência é piorar, né? Então, a nossa parte é estar em Deus e viver para a glória de Deus. E levar outros. Se a gente não é aquela pessoa de ir falar, ajuda quem vai falar. Envia missionários. Ajuda a obra missionária. E vamos ganhar os perdidos para Cristo. Se você não tem coragem de falar para a pessoa, para os seus vizinhos, assim, ora pela essa pessoa, mas ora mesmo. Coloca na mão de Deus. Porque, gente, nós queremos voltar a estar com Deus. E Ele quer que a gente faça isso. Por isso Ele veio aqui. Deus veio aqui na Terra. Deus veio, viveu entre nós, pagou a nossa culpa e quer nos levar com Ele. Porque a ideia aqui do Adão e da Eva, lê lá capítulo 1, 2, 3 de Gênesis. Você vai conhecer a criação, como o homem fez o homem e a mulher, como Deus fez, né? Como Deus fez o homem e a mulher, como entrou o pecado e o que o pecado fez. E agora a gente fala, Deus deixou a gente para lá. Não deixou, não. Deus não deixou, não. Deus não esqueceu de nós, não. Deus, Ele tá aí com a gente, sim. Tudo mentira dessas pessoas que ficam falando que Deus não liga pra gente. Ele liga. Ele se importa, Ele quer estar com a gente o tempo todo. Você não tem nem ideia nos lugares que Deus vai. Deus vai em cada lugar. Você sabe que teve um tempo que eu fiquei no bordel, eu trabalhei no bordel mais de 10 anos da minha vida. Sabe o que eu fazia lá? Levava o evangelho de João, quem é Jesus, para as moças do bordel. E ali tinha muitos homens que iam procurar aquelas mulheres. Eles ficavam indignados quando via a gente lá dentro com a Bíblia. Deus vai lá, era eu que ia lá, era Deus. Deus através da minha pessoa, através das pessoas que estavam comigo, né? Era equipe, a gente sempre trabalhou em equipe, né? Deus vai. Aonde era o lugar que só tinha ladrão, a gente ficava lá. Onde só tinha travesti, quem estava lá? Deus. Deus através da minha vida, através da vida das pessoas que estavam comigo. Deus não abandonou as pessoas, Deus não te abandonou, não. Você pensa que Deus te abandonou? Mentira do diabo. Deus está aí pertinho de você. Sabe, Deus habita no alto e sublime trono, mas também com contrito e aflito de alma. A pessoa, quando ela está muito triste, ela pensa que está sozinha, mas não está. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus é por você. E Ele já provou isso, enviando Jesus aqui na terra e ainda deixou a palavra. Olha, Ele deixou a palavra que é o próprio Jesus, na palavra agora falando com a gente.
E o Espírito Santo, ele vai confirmando essas verdades. Tudo que você lê da Bíblia, o Espírito Santo, que é Deus, vai confirmando. Verdade. Sabe? Lê salmos, muitos salmos, os evangelhos. Você sabe? As pessoas estão assim muito tristes. Tira a tristeza do coração. Às vezes, dobra o joelho sem vontade de orar e fica lá quietinho, assim, pensando. Se dormir não tem problema não, Deus sabe. Quando você ajoelha, você é abençoado. É assim. Em grego a palavra ajoelhar, né, significa ser abençoado. Então, em grego ou hebraico? Sei. É grego ou hebraico? Quando se ajoelha, você é abençoado. Se ajoelha, fala: Deus, eu não tenho nem palavras. Me consola, me conforta, me ajuda. E ele vai ajudar você. Pode ter certeza, ele vai te ajudar, tá? Agora, me responde uma coisa. A partir de quando o rei Davi, ele se tornou pecador? Lá no Salmo 51, 5 fala: aonde o Davi passou a ser pecador, você sabe? Que dia que ele começou a ser pecador? Você conhece a história de Davi, né? Um homem de Deus tremendo, uma história muito bonita, muito linda. Você pode ler o Antigo Testamento, você vai conhecer lá a história de Davi. O primeiro livro de Samuel começa a falar do Davi, né? Lê Samuel, segundo Samuel, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando isso aqui, no Salmo 51. Ele fala assim, eu fui formado em iniquidade, a minha mãe me concebeu em pecado. Então, quando ele se tornou pecador, ele nasceu já pecador. Você e eu, por quê? Herdamos o pecado do Adão e Eva, que a gente acabou de falar deles. A história deles lá, em Gênesis capítulo 3. Pecado entrou, filho, contaminou todo mundo, eu, você, todos pecadores. Todos pecaram, separados estão de Deus. E o salário do pecado é a morte, né? A morte é separação de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, enviou Jesus e a gente tem ele agora. E Davi, ele tá falando aqui, eu fui formado em pecado. A minha mãe me deu à luz em pecado. Nasceu um pecadorzinho. Ai, que bonitinho, pecador, bonitinho. E vai crescendo, bonitinho, pecador. A pessoa só deixa de ter os pecados dela cobrados por Deus quando ela recebe Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele apaga os seus pecados. Você passa a ser uma pessoa purificada. Ele purifica, ele limpa o seu pecado. O sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado. Purifica totalmente. Aí Deus olha para você, ele não vê pecado em você. Mas isso é quando você entrega a tua vida para Jesus, se arrepende dos seus erros, do seu pecado. Porque o pecado faz com que Deus esconda o rosto de nós. Está lá em Isaías 59. Isaías 59, versículo 2, eu vou ler. Posso ler para você? Tá passando do tempo. Mas segura um pouquinho. Só um pouquinho. Faz tempo que eu não vou até longe assim. Só hoje, tá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não veja, para que não ouça. O pecado encobre o rosto de Deus, de nós. Por isso que é importante confessar o pecado e abandonar o pecado. Tá bom? Deus te abençoe. Faz isso. Que Deus derrame alegria no teu coração. E você seja feliz, muito feliz com Jesus. Porque nós temos a volta de Jesus a qualquer momento. Deus te abençoe, seja feliz.